Olá pessoal, estamos de volta. Esta é a terceira parte da aula prática de como fazer um recurso de revista para o TST. É lógico que o advogado que já tem um tempo trabalhando, ele sabe que o recurso de revista ele somente acontece para o TST. A pessoa que também já estuda um tempo para concurso já sabe. Mas a fim de frisar e abranger ao máximo a destinação dessa aula a todos, mesmo aqueles que não têm tanta experiência, eu estou fazendo esse pleonasmo para que fique bem claro a destinação e o cabimento. Eu trouxe esta estatística aqui do TST, que você pode acessar através desse endereço aqui, www.tst.jus.br/estatística. Ela é de 2018. Para que você tenha ciência da dificuldade que é passar um recurso de revista. Então, nós temos aqui, estatisticamente, uma quantidade muito inferior de recursos de revista que chegam no TST e uma quantidade absurdamente maior do agravo de instrumento em recurso de revista. Então, os regionais, eles negam seguimento ao recurso de revista, a parte querendo interpõe um agravo de instrumento em recurso de revista para destrancá-lo e mandar lá para o TST. O TST vai efetivar novamente o juízo de admissibilidade feito pelo regional, com adendo que também avaliará a questão da transcendência, que só o TST avalia a transcendência. Então é muito complicado você conseguir fazer chegar o recurso de revista em si. E uma vez que você consiga fazer chegar o recurso de revista para ser apreciado no mérito, ele ainda pode ser denegado pelo próprio TST, aí tem que interpor agravo no TST. Aí menos recursos de revista ainda serão apreciados do mérito. Então, estatisticamente, existe uma filtragem jurisprudencial por conta de que é algo muito técnico, é o sumo das questões jurídicas que devem ser uniformizadas no país. Assim, de tantos recursos de revista que são interpostos nos regionais, poucos vão aparecer aqui na estatística, primeiro, porque muitas vezes a parte não faz o agravo de instrumento. Então ele não vai contar lá como recurso de revista e nem como agravo de instrumento em recurso de revista e nem como recurso de revista em agravo. Morreu lá no regional. Mas você observa pela quantidade de agravo de instrumento em recurso de revista que a maioria deles ficam lá na filtragem do regional e sobem como agravo de instrumento. Em última instância, qual é a conclusão? Que de inúmeros recursos de revista, pouquíssimos eles chegam a ser apreciados na situação de mérito pelo TST. E toda essa luta, a partir do acórdão no recurso ordinário, é para apreciação do recurso de revista e não do agravo de instrumento ou do agravo no TST. Agora, preste atenção em mais uma coisa. Isso é para que o recurso de revista seja apreciado. Se já é difícil conseguir essa apreciação pelo TST do recurso de revista, é muito mais difícil conseguir o provimento nesse recurso de revista nas pedreiras, nas causas difíceis. E o que você deve entender por causa difícil? Ora, pessoal, observa aqui. No nosso exemplo, eu coloquei como problema um recurso que deve ser feito pela reclamada, com relação a uma situação que eu já sei, pela experiência, que não tem muitos casos sobre isso na jurisprudência. Então, como que eu vou encontrar um dissídio? Eu sei que isso aqui seria muito mais fácil, seria bem fácil, se a situação casuística ela fosse justamente o contrário, de um empregado ajuizar uma ação com pedido de rescisão indireta, ganhar essa rescisão indireta,
o juiz condenar a reclamada ao pagamento da multa do 477, parágrafo 8º da CLT, e o Tribunal Regional reformar essa decisão afastando essa multa, sendo que a rescisão direta foi reconhecida. Porque nós já sabemos, pela prática trabalhista, que a jurisprudência do TST e os regionais em geral entendem que, no caso de rescisão indireta, não importa o tipo de dispensa que vai acontecer ali. A culpa, nesse caso, não é do empregado, ele ganhou a rescisão indireta. Então vai ser paga essa multa, vai ganhar. Então tem milhões de jurisprudências várias regionais, da seção de dissídios individuais do TST. Então é muito tranquilo fazer isso. E com relação à transcendência, é bem tranquilo também, porque a transcendência jurídica é justamente esse conflito de entendimento entre regionais. Aí, se o regional, aqui no caso do acórdão que seria impugnado, ele não reconhece essa multa na rescisão indireta que o empregado ganhou, ele está conflitando com todos os tribunais, e principalmente com a seção de dissídios individuais do TST. Então, isso é um exemplo muito fácil. Isso não te dá desafio nenhum. Então, o que importa aqui nessa aula de como fazer o recurso de revista é você não atentar nem para o caso concreto que eu estou colocando de exemplo, mas sim o modo de raciocinar, porque difícil vai ser difícil passar o recurso de revista, o agravo de instrumento e você ganhar esse recurso, que é o que vai importar nas causas difíceis. Nas causas fáceis não importa. Então, qual é a questão? É sempre uma luta para criar uma tese justa, coerente, racional, trabalhar de forma cooperativa a advocacia como um elemento essencial de administração da justiça que leva o caso concreto para o judiciário analisar, porque senão o judiciário não teria material, insumo, matéria-prima para trabalhar. Quem leva isso é o advogado. E são recursos raros, não cabe nem os postulantes no recurso de revista. São coisas técnicas, tem que ter técnica apurada. Então foca em trabalhar o raciocínio técnico de como fazer qualquer recurso de revista. Agora, o caso concreto vai ser um desafio para você, porque nos casos difíceis é difícil você achar o dissídio jurisprudencial, por isso que eu quero mostrar como pesquisar, como trabalhar isso, como construir uma tese legal, justa, logicamente possível, trabalhando de forma positiva com a formação da jurisprudência, nesse diálogo entre os atores do processo jurisdicional. Tá ok? Então, pessoal, como que você deve iniciar o trabalho com o artigo 896-A da CLT? Você pega estas palavras-chave que você já separou no seu problema e na sua hipótese, vai lá para o 896-A da CLT e pensa da seguinte forma: eu preciso começar do maior para o menor e colocar no meu recurso de revista tudo que eu encontrar de todo mundo. Vou repetir: eu tenho que caminhar do maior para o menor e colocar tudo que eu encontrar no meu recurso de revista. Essa máxima ela é traduzida da seguinte forma: olha aqui, ó, você vai de trás para frente. Primeiro você vai pesquisar com aquelas palavras-chave suas lá que você já separou. Súmulas vinculantes do STF. Porque se você encontrar alguma súmula vinculante do STF que interesse ao seu caso, que seja favorável a você, o STF está acima do TST e a súmula vinculante vincula todos os órgãos do Poder Judiciário. O TST ficará amarrado e terá que acolher o seu recurso de revista. Se assim não fizer, vai caber reclamação para o STF. Então, primeiro você vai do maior para o menor. Passou o STF, não tem nada, que realmente é mais difícil encontrar uma súmula vinculante que te ajude no seu caso difícil aí da trabalhista. Você vai passar para súmula de jurisprudência uniforme do
TST. A súmula diz respeito a todo o TST. Se houver também, da mesma forma que o STF, uma contrariedade do regional à súmula do TST, o TST também vai observar. E as chances do TST acolher o seu recurso de revista são enormes. Depois você passa para a seção de decisões individuais do TST. Aí já tem que procurar o quê? As jurisprudências, porque a seção é uma parte do TST. Então não é a súmula que diz respeito ao TST todo, é a seção de dissídios individuais, porque o recurso de revista ele é interposto contra um acórdão proferido em sede de recurso ordinário em uma ação trabalhista individual. Então, é exceção de dissídios individuais que tem a jurisprudência que pode te ajudar. Você procura ali. E assim você vai até os regionais. Por que você não deve fazer o contrário? Começar nos regionais. Imagina a cena. Você começa pesquisando lá no TRT4, no TRT15, um dissídio. Aí você encontra uma jurisprudência que te favorece lá do outro regional. Você fica muito feliz com isso. Você vai lá, cumpre todos os outros requisitos formais de recurso de revista, faz o cotejo analítico e fala lá para o seu cliente, ó, encontrei a jurisprudência dissidente lá do TRT tal, que é favorável a você, vamos ganhar. Coisa que não se deve falar nunca para o cliente, porque o jurídico ele não é um matemático, então depende de muitas circunstâncias. Mas coloca assim essa felicidade aí nesse exemplo, essa positividade. O caso chega no TST e o TST fala: realmente existe um dissídio jurisprudencial. O TRTX está interpretando a lei federal, nesse caso concreto, de uma forma divergente com o TRT-Y. E o seu recurso de revista ele é interposto contra o acordo proferido em recurso ordinário lá no TRT-X, lá onde você tem o escritório, né, doutor? Onde a sede lá do seu cliente está localizada, onde correu a ação trabalhista. Só que tem um problema. Aqui no TST, a gente entende igual lá do TRT-Y. Então, obrigado aí por trazer esse problema. Eu espero que o TRT-X aí, onde correu a ação trabalhista, se adeque ao nosso entendimento aqui, hein? Ao do TST e ao do TRT-Y. Então, seria um tiro no pé. Por isso que você não começa de baixo para cima. Você começa de cima para baixo, descobrindo qual é o entendimento que o TST vai querer seguir. E aí você tem que buscar um acórdão de turma ou pleno de outros regionais que seja favorável a você, que observe também o entendimento do TST, da SDI1, caso ele exista, e que seja contra ao TRT de onde correu a ação, da onde vai sair o seu recurso de revista. Mas você pode questionar o seguinte: ora, e se tiver alguma situação casuística aí que a SDI lá do TST, ela nunca apreciou, não julgou, não tem uma jurisprudência sobre isso, não tem um entendimento. Logicamente, nesse caso, não tem súmula do TST, não tem súmula do STF, é uma questão que a SDI também não julgou ainda. Então não vai ter como enquadrar aqui nessa parte final, ó. Seção de individuais, súmula do TST e súmula do STF. Só vai sobrar mesmo o dissídio com um regional diferente. Nesse caso, vai vencer aquela melhor tese na forma vista pelo TST. Vai ser uma questão inovadora, uma questão nova de uniformização de jurisprudência. Esses casos, eles são os mais interessantes, só que depende do recurso de revista chegar lá no TST para ser analisado no mérito e que as partes tenham teses boas o suficiente para convencer o TST a acolher o entendimento do Tribunal Regional contrário àquele da qual exarou-se o acordo impugnado por você. Ou seja, o TRT paradigma, aquele a qual você pegou um julgado, um colegiado, e colocou ali como paradigma fazendo um cotejo analítico.
e isso é uma grande questão jurídica. Entre mentes, é o caso do exemplo que eu estou colocando aqui para trabalharmos esse recurso de revista na prática. Difícil, pedreira, porque se eu der um exemplo aqui fácil, não vai atingir o objetivo que é o nosso, que é apresentar uma sugestão com relação a um método de raciocínio, e não como fazer, como se fosse um praxista, um recurso de revista formal de uma coisa que dificilmente vai acontecer na prática. Você dificilmente vai encontrar um caso em que um regional vá de encontro a todos os outros regionais ao TST, como aquele exemplo que eu dei quando o empregado da juíza revisão direta ganha, o juiz dá a multa do 477 parágrafo 8º e o tribunal modifica. Aí você tem um acordo lá contrário a tudo que é de regional e da SDI1. Nesse caso é muito tranquilo. Então, esse exemplo que eu dou da pedreira, do caso difícil, você vai aprender as formalidades básicas, protocolares do recurso de revista e o mais importante, um método, uma dica de como raciocinar. Então, pessoal, vamos ficar por aqui e na sequência, na próxima aula, vamos começar a pôr a mão na massa.